Estamos vivendo a semana mais importante do cristianismo. Você já pensou em tudo que mudou em relação à Páscoa durante esses mais de 2000 anos? Você já pensou em que data a Páscoa deveria ser efetivamente comemorada? Se é que tem uma data para se comemorar a Páscoa? Você já pensou em todas as tradições que fazem parte dessa data, que hoje não é só do cristianismo, mas é também do comércio? Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso no nosso IPP Pode Mais, que está começando agora. O assunto de hoje vai render muito, com certeza, porque todo mundo tem muita dúvida em relação às comemorações, às celebrações da Páscoa, e a gente vai falar das questões históricas, mas a gente vai falar também, óbvio, das questões teológicas. Vamos falar por que devemos comemorar a Páscoa, como devemos celebrar a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Cristo. Mas quem está com a gente aqui no IPP Pode Mais, para tudo isso, é o reverendo Nilson Júnior, nosso parceiro já dos documentários. A gente, quando quer falar de história, a gente chama sempre o reverendo Nilson, aqui já é o nosso titular aqui para falar de teologia e história, é pastor auxiliar aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e veio já fazendo a propaganda da Escola Teológica Sã Doutrina. Teológica. Já veio que é a Escola Teológica aqui da nossa IPP também. Pastor, que bom recebê-lo aqui no nosso IPP Pode Mais. Bom para mim, querido, obrigado pelo convite, muito obrigado. Espero aí a gente poder aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a história, né? Os aspectos históricos, principalmente a importância teológica, né? E prática aí desse evento tão importante que é a Páscoa. Muito obrigado. É o evento mais importante, né, da nossa fé, Sim. a gente pode dizer assim. Vamos começar com a questão histórica, né? Todo mundo sabe que Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos e instituiu a Páscoa da Nova Aliança durante a Páscoa judaica. Sim. Por que a gente não comemora na mesma época? Boa, já começa por aí, né? Porque se foi durante a Páscoa judaica que foi instituída a Páscoa da Nova Aliança, por que a gente comemora em períodos diferentes do ano, afinal de contas? Essa é boa pergunta, querido. A gente vai lá para o Antigo Testamento, né? E nós vemos ali em Levítico, vemos em Êxodo, textos assim onde você tem a instituição da Páscoa, né? A instituição da Páscoa. Então, a Páscoa, a princípio, uma festa judaica. Sim. Né? Isso aí não pode ter nenhuma dúvida, uma festa judaica. Então, Êxodo 12, de 1 a 14, você tem ali claro, né? Eu até separei aqui, claro, o texto, e também Levítico 23, de 4 a 8, textos assim claros, onde você pode ter, ou melhor, você tem claramente a instituição da Páscoa, né? Que basicamente, né, o Pessá, né, a passagem, aquele evento que deixa bem claro Deus protegendo o seu povo. Sim, que foi quando os primogênitos do Egito foram mortos pelo anjo e as casas dos judeus foram preservadas pelo sangue do cordeiro. Exatamente. Etc. Então ali você tem... Acreditamos aqui que todo mundo conhece essa história, né, pastor? Não, exato. Né? Vamos ver. Eu quero que pelo menos no versículo 10, né? O 10 está escrito assim, do texto de Êxodo, né? Que é o texto que está nesse contexto aí que o Quirino deixou claro aí, essa preservação por parte de Deus do seu povo. Então, no versículo 10 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Ele está falando aqui do cordeiro, que deveria ser, né? Deveria cordeiro ser que foi morto, né? Exato. E o sangue foi passado nos umbrais. Aí está escrito lá: é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir na terra do Egito. Então esse, né? Aí, portanto, a instituição da Páscoa da Velha Aliança. Né? Depois lá em Levítico vai repetir, e aí em Levítico você tem a proximidade da Páscoa, a festa da Páscoa, que deveria ser observada, com a festa dos pães asmos, né? Que é uma festa curiosa, num certo sentido, porque é uma festa, é uma celebração, é uma rememoração, mas é uma festa que fala de pecado, né? É uma festa que orienta o povo de forma muito clara, que tire todo o fermento. A grande mensagem da festa dos pães asmos, que está totalmente ligada com a Páscoa, é: tire todo o fermento. Fermento que simboliza pecado. Né? E aí, os judeus tinham uma época específica do ano para celebrar essa Páscoa. Exatamente, né? No chamado mês de Nisan, né? Nissan, e que se a gente fosse transpor para o nosso calendário, seria março.
Mais ou menos março. Então aí você tem mais ou menos uma dica aí, né? Mais ou menos uma dica. Seria mais ou menos ali meados de março. Então essa festa deveria ser observada, estatuto perpétuo, esse é o termo, estatuto perpétuo. Todo o Antigo Testamento, todo o povo de Deus deveria celebrá-la. Só que aí você chega uma semana antes da morte de Cristo, você está exatamente nesse limiar da festa da Páscoa com a festa dos pães asmos. E Cristo vai celebrar a última ceia. E ali, é claro que o texto fala de uma mudança. Cristo, ele, na festa da Páscoa, ele celebra a ceia e ele dá algumas instruções ali que nós entendemos assim claramente que ele ressignifica a Páscoa. E então se a pergunta, né? A Páscoa é o quê? É uma festa basicamente judaica. E talvez eu acho que a gente vai conversar sobre isso né, claramente. O cristão, nós, aqueles que são cristãos hoje, celebram o quê? Deveriam celebrar o quê? Né? Então a gente vai aos poucos vai tentar pensar sobre isso. O texto clássico, querido, né? Isso aqui, mas a data seria mais ou menos essa, né? Mais ou menos meados essa. de março. É mais ou menos essa. Mais ou menos isso. E a gente tem que usar esse termo mesmo, é mais ou menos. Porque quando a gente vai para a história, tem toda aquela questão, né, E a transposição do calendário. Exatamente. Tem as questões relacionadas a calendário, tem as questões relacionadas, né, a ano bissexto ou não, que muda em algum sentido. A questão do hemisfério norte, hemisfério sul, a questão do, né, por exemplo, o outono começou agora, né, dia 20, alguma coisa de março, né, no hemisfério sul. Hemisfério norte... eles estão na primavera. Então existem essas mudanças, por isso que a gente fala sempre em mais ou menos. Mas março, tá? Meados de março. Meados de março. Agora, para hoje, né, a gente baseia a data da Páscoa e a data da chamada Sexta-feira Santa num calendário que começa a valer a partir da quarta-feira de cinzas, é a chamada quarentena, né? 40 dias após a quarta-feira de cinzas, a gente quaresma, né? A gente tem a quaresma e aí vem a chamada Semana Santa, ou enfim, a celebração da Páscoa. Agora, esse calendário da Quaresma, ele está ligado também a outras festas, está ligado a outros... Exato. Enfim, aí entra em questões quando também... Quando começou essa definição de que seriam 40 dias... E aí viria a Páscoa, essa coisa da quarta-feira de cinzas, enfim. Como é que isso entrou no processo, pastor? A ideia da quaresma, né, a prática da quaresma, com muito cuidado, a gente poderia dizer que, pelo menos assim, a maioria, né, dos livros de história que a gente vai pesquisar, dizem que começa ali no século IV, concílio de Nicéia, que foi um concílio super importante, 325, né? O concílio de Nicéia foi uma reunião, né, dos concílio, essa reunião de oficiais da igreja na cidade de Nicéia, onde muitas coisas foram tratadas, principalmente, o mais importante, foram as chamadas controvérsias cristológicas, né? Como entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo totalmente homem, sendo totalmente Deus, enfim. E a ortodoxia cristã, a visão correta da doutrina de Cristo, ela vai sendo, claro que a Bíblia já ensina isso, mas como estava num momento de turbulência doutrinária, ali você tem os parâmetros que nós acreditamos até hoje. Mas vários estudiosos vão afirmar que essa prática, né, esse costume de 40 dias, e tem até uma variação nisso, 40 até 44 dias antes da Páscoa, você tem um período chamado Quaresma, que provavelmente foi instituído nesse contexto. E que é seguido, né, principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, é seguido até hoje por várias igrejas, a maioria das igrejas luteranas, igrejas anglicanas também. Eles têm esse costume clássico de 40 a 44 dias antes da Páscoa, você tem um período de maior contrição, de reflexão. Principalmente, né, contrição, reflexão, ok, mas principalmente de jejuns, de restrição alimentares específicas, que segue até hoje na cultura brasileira. Daí vem a tradição de não comer carne Exatamente. Era na quaresma inteira, depois passou a ser só na semana. Você percebe essas ressignificações, né? A princípio esses 40 dias, depois só uma semana. Agora só na sexta. Agora só na sexta-feira. Daqui a pouco também. Exatamente.
porque e isso foi criado aos poucos culturalmente, Agora, basicamente. A quaresma ela é definida como a data de início da quaresma, pastor? Basicamente, quer dizer, existe também algum tipo de discussão, mas 40 a 44 dias antes da Páscoa. E aí, claro, dependendo dessas mudanças culturais ao longo da história, aí você entra tendo o carnaval, né? Pois é. Né? Porque a Páscoa carnaval, ela termina o carnaval, você tem a quarta-feira de cinzas, que seria um período também de algum tipo de contrição, totalmente cultural, aí depois segue-se esse período. Né? Então tem algum tipo de discussão. Curioso, querido, que eu peguei um livro recente, um livro muito bom, por sinal, do Paul Tripp, né? Quem conhece Paul Tripp, um autor, super fantástico. Muito bom, competente, né? Um livro da editora Peregrino, que eu recomendo, né? Recomendo, ótima editora, lá do Judy Clay, né? E é um livro que e é um livro, obviamente, protestante, um livro cristão, Paul Tripp, né? Obviamente, e que ele é um livro devocional de 40 dias, justamente por uma preparação para a Páscoa. Mas sem, obviamente, esses elementos exageradamente culturais aí, né? Seriam 40 dias de reflexão sobre a pessoa e especificamente a obra do Senhor Jesus Cristo, também nos chamando a uma reflexão, a uma contrição, obviamente agora guiada pela Escritura. Né? Período de humilhação, que você pode fazer em qualquer época do ano. Mas ali já aproveitando essa Páscoa cultural, de ovos, que em algum momento a gente vai falar aí, né? Ovos de Páscoa, enfim. Vamos ver onde é que entrou onde é que esse coelho entra nessa história? Exatamente. Né? Mas aí, de uma maneira séria, de uma maneira cristã, de uma maneira piedosa, você aproveitar 40 dias antes para, de repente, entender a Páscoa de uma outra, da maneira mais correta. Agora, pastor, o Natal a gente tem subvencionado, que 25 de dezembro... Pegou essa data, vamos lá, 25 de dezembro, a gente não vai discutir aqui a data do Natal. Toda vez que a gente fala de 25 de dezembro, dá uma confusão. Porque Jesus não nasceu em dezembro, a gente sabe. Tranquilo, sem problema. A gente não tá aqui, não é isso. Mas a gente tem subvencionado 25 de dezembro como Natal. A Páscoa não, ela muda todo ano, né? Sim. Justamente por essa questão do calendário, né? Mas ela vai sendo guiada por esse... Às vezes o penúltimo domingo de março, o último domingo de março, por exemplo, agora vai ser no último domingo de março. Às vezes em abril, né? Às vezes no começo de abril, exatamente. Às vezes em abril. Então tem essas mudanças que basicamente são explicadas por questões de calendário, por questões das estações, né? Basicamente isso. Então a gente não vai brigar, né, por causa disso, mas é mais o sentido do que a data. Exatamente. Não pode é mais o sentido do que a data. data. Agora, obviamente, o que a gente pode falar com uma certa segurança é que, repetindo, a Páscoa historicamente é uma festa judaica. Obviamente ali ensinada no Antigo Testamento e que ela aponta para algo maior do que ela. E aí que entra, né, essa relação com o cristianismo, claro. Como o Velho Testamento todo aponta para Cristo e é sombra das coisas que iam acontecer, né? Então até hoje o judeu comemora a Páscoa. E a gente comemora a Páscoa cristã. Que é a ceia do Senhor. Que é a ceia do Senhor. É diferente, são coisas diferentes. Exatamente. Vamos chegar lá. Seguindo nessa pegada histórica, o senhor até fez um spoiler aí do ovo. Onde é que o coelho entrou nessa história? Isso daí até porque coelho não bota ovo. Não bota ovo, né? Tem que ser galinha de Páscoa, né? Na pior das hipóteses. Assim, não é tão simples. Isso é tradição lá... A gente vai pesquisando, enfim, né? Mas o contexto, mais ou menos, seria o seguinte. Em vários livros, em vários artigos, você vai encontrar algo mais ou menos assim. Queda do Império Romano do Ocidente, século V, 476, né? Então, você tem ali o Império Romano, o grande, o famoso, né, o poderoso, a princípio o incaível Império Romano, ele rui por questões internas, externas, e externamente, principalmente as invasões dos chamados povos bárbaros, né? Então, depois da ruína do Império Romano, você tem ali chamemos assim, uma Europa, né? Aquele território do Império Romano que agora está todo invadido pelos diversos povos, suevos, alanos, burgúndios, por aí vai, ostrogodos, mas principalmente pelos germanos, né? As tribos germânicas. Você tem então uma relação de cristãos autênticos, cristãos que se converteram só culturalmente. Por conta do decreto de Constantino. Exatamente. Você tem isso também, os romanos que, né, são cristãos por conveniência. Até hoje tem uma galera cristã por conveniência.
E você tem esses povos que têm uma cultura diferente, principalmente porque tem uma religião diferente. Então, alguns acordos, né, algumas convenções culturais e religiosas foram feitas ali. E isso tem um certo preço. Então, na religião politeísta, enfim, que é diversa, serão diversos povos, diversas religiões, mas principalmente nos povos germanos, você tem ali a festa da fertilidade. E o símbolo da festa da fertilidade é um coelho, por motivos óbvios. Porque coelho, né? O coelho dá uma cria caprichada. né? Então, por motivos óbvios, nessa festa da fertilidade, você tem o coelho como símbolo. E coelho, fertilidade, lembra a renovação. Né? A cada período ali de cria, você tem vida acontecendo. Aí misturou. Aí você mistura com a questão, né? Eu sei que isso é uma forçação, mas você mistura com o fato de que em Cristo, né? Cristo é aquele que morreu, mas ressuscitou. Então, de repente, na ânsia de criar uma conexão para fazer uma ponte, uma possível conversa evangelística, algo nesse sentido, às vezes poderia ter isso, mas às vezes era acordo financeiro, acordo político mesmo. Né? Então, você tem uma certa união cultural, uma mistura cultural ali. Ok. Nisso, aí é que entra a questão do coelho. Né? O coelho entra nessa daí. A questão do ovo, primeiro você vai encontrar diversos autores, diversas obras que vão apontar para lugares diferentes. Mas Idade Média, né? Quando a gente fala de Idade Média, é uma coisa muito grande. Né? A gente está falando de 1000 anos. Pelo menos nas fontes nas quais eu busquei me orientar, a maioria fecha que é com o século VIII. Mais ou menos do século VII para o século VIII, você tem ali você já tinha ali, então aconteceu provavelmente antes. A chegada, né, pelo menos o conhecimento ali, pelo menos na Inglaterra, da chegada do tal do chocolate, que antes já existia, obviamente, em algumas civilizações, principalmente nas civilizações chamadas pré-colombianas, os maias, os incas e astecas, né? E ali o chocolate era algo que empolgou muito a turma, era restrito a uma camada social bem específica, porque era caro, né? Sim. E de alguma forma a figura do ovo também, nem sempre a gente pensa nisso, né? Mas o ovo, quando você não usa para fins comestíveis, ovo sugere vida, né? Se ele for ali chocado, é uma potencial vida. Então, de novo, a ideia da vida, né? O coelho entra nessa questão de que traz a ideia da vida, fertilidade, vida se renovando. Embora o coelho não gere ovo, mas, né? Olha só, o coelho não vai gerar ovo, mas o ovo também pressupõe essa questão de renovação de vida, né? E aí eles foram aos poucos, né? Aí entra a questão do chocolate também, que naquela época, já com fins comerciais, ele começa aos poucos, não de forma popular, primeiro nas camadas que tinham acesso a isso, ele começa a ser veiculado, ser vendido ali. E a questão do ovo de Páscoa, ela é bem mais recente. Sim, né? Bem mais recente. Século XIX dá início a isso, mas principalmente bem mais recente. Aí são questões puramente mercadológicas, aí é comercial, se ancorando em questões culturais. Mas aí são saltos assim, né? Que a turma do marketing sabe aproveitar bem, né? Sabe aproveitar bem. Aí é uma mistura que não tem nenhuma lógica, se a gente for pensar. Não, né? Se a gente for pensar você olha, né? Até a questão né? do coelho, embora seja um salto gigantesco. E você vê mudanças na sociedade. Agora, uma coisa interessante é que, assim, nesse caso, e quando nós olhamos lá para a Idade Média, né, é um período que, sem nenhuma dúvida, o ensino bíblico ele fica não só... não é nem ele fica secundário, em terceiro lugar, em quarto lugar. Né? E isso, assim, e aí eu falo com respeito, mas é um fato histórico. A Bíblia, ela não existia uma preocupação em massificar o ensino bíblico. O que existia era uma distância muito grande do clero romano, do ensino bíblico e principalmente ensinar as pessoas. E aí então, também acabou abrindo espaço, né? Aí você abre espaço. Você abre espaço para entrar esse tipo Quando o ensino bíblico não é aquele que vai nortear
né, a cultura das pessoas, então são os costumes mesmo. Então, E é o que inclusive a as gente vê, festas fundamentalmente cristãs, como o Natal, como a Páscoa ou ceia, né, elas vão começar a sofrer mudanças aí dos costumes das pessoas. E é o que a gente vê até hoje, né? Hoje a gente vê uma Sim. comercialização exagerada, não só do Natal, como também da Páscoa, nessa questão dos ovos, enfim. A gente Sim. vê a gente enxerga a Páscoa hoje como uma data absolutamente... Muita gente enxerga a Páscoa como Sim. uma data absolutamente comercial por conta de tudo isso que aconteceu ao longo dos séculos. Né? Quando se olha para a cultura, é exatamente isso que É isso que acontece. né? É. Basicamente, Páscoa é ovo de Páscoa. E bacalhau. Exatamente, bacalhau. Exatamente. Basicamente é isso. É comer bacalhau não come e... carne, come o bacalhau ali. E não sabe, nem sabe nem o que está fazendo. Sim, sim. Fica puramente uma questão, né, mercadológica. cultural. Exatamente. Cultural e mercadológica. Exato. Agora, você falou a respeito da Páscoa dos judeus e falou assim, por que a gente... Nós somos cristãos, né? Mas a gente não celebra a Páscoa dos judeus. Exato. Acho isso... Precisa deixar isso muito... Sim. Precisa ficar muito claro para nós, né? Cristo, quando... comeu a última Páscoa, quando comeu a última ceia, ele ressignificou tudo isso com o seu sangue, com o seu Sim. corpo, com o seu sacrifício como cordeiro perfeito, né, pastor? Exato. É isso que a gente relembra, relembra, como cordeiro pascal, né? Porque quando a gente vai lá para Lucas 22, do 7 a 13, né? Estava nesse contexto de festa de pães asmos e a Páscoa. Era a última semana do Senhor Jesus Cristo. E aqui o texto é claro, né? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que se portava a comemorar a Páscoa, versículo 7. Né? Então vai ter todo o preparo da Páscoa, aí chega na última Páscoa, e isso aqui, né? 3 versículos aqui, Lucas 22, do 14 começa assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Então ali o contexto, obviamente, judeu, né? Judaico. Antes do meu sofrimento. Então, antes do sofrimento de Cristo, o martírio, ele vai comer a Páscoa, vai participar da Páscoa. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, aquilo então, dali para frente, não é mais para ser feito. É uma outra coisa que vai ter que ser feita, que ele já vai deixar claro aqui. Pois vos digo que... e tomando um cálice, que já fazia parte da festa da Páscoa... Sim. Havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aqui ele está fazendo um rompimento. Na festa da Páscoa, que ele conhece muito bem, foi, né, como um judeu, ele conhece muito bem, ele está fazendo um rompimento. E aí é interessante a gente lembrar, né? Era para ser feito estatuto perpétuo. E ele está rompendo a sombra da Páscoa. Ele está rompendo o elemento cultural e temporário da Páscoa. Tem um elemento que vai perpassar, que vai continuar, que é aqui, ó. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Isso aqui é fantástico. Este é o cálice da nova, ele está estabelecendo, ele está rompendo uma realidade e estabelecendo uma outra realidade. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Depois ele vai deixar bem claro quem é o traidor e por aí vai. Exato. Esse é o texto clássico, querido, para a gente entender o que passou e o que continua. Que ressignifica essa Páscoa. Agora, a gente não faz isso nos cultos já? Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente faz isso domingo após domingo. A Páscoa do cristão é a ceia. Pois é. Então, a ceia é a Páscoa do cristão. Então, o resto... Né, é interessante a gente pensar nisso. Sim. Você tem a Páscoa judaica, que o judeu ainda continua comemorando, continua celebrando. Você tem... O judeu não aceita o Novo Testamento. O cristão aceita o Novo Testamento. Né? Então nós entendemos que claramente o Senhor, para quem era apontado o Novo Testamento, ele faz isso daqui. Ele tem autoridade de deixar bem claro o que passou e o que deve ser obedecido daqui para frente, que é a ceia. Aí nós temos essa, eu vou chamar aqui de Páscoa cultural, que é essa aqui, domingo. Que é essa que vai ser domingo. Exatamente. Agora. O que nós fazemos com ela? Bom, eu acho que isso é da minha opinião, né? Alguns vão falar assim, ó, como a Páscoa é uma festa judaica, eu não comemoro, não quero nem saber disso, não precisa ter culto de Páscoa, culto das 7 palavras, não gosto disso porque é judaica, e eu
comemoro a Páscoa todas as vezes que eu ceio. Essa é a opção que alguns fazem. Eu entendo que é possível, além de ter essa convicção, você aproveitar esse clima cultural para ensinar sobre a verdadeira Páscoa. Então, não vejo nenhum problema de, por exemplo, no domingo nós comemorarmos a ressurreição do Senhor Jesus. Embora todos os domingos nós fazemos isso, de forma especial, embora todas as vezes que nós ceiamos, algumas igrejas fazem isso todos os cultos, outras uma vez por mês, outras duas, por mês, né? Enfim, porque tem aquela questão culto à noite, culto de manhã, enfim, cada igreja tem a sua tradição. Mas nós, embora nós comemoremos, relembremos, rememoremos todos os domingos, num certo sentido, de uma maneira mais específica nos cultos de ceia, que nós chamamos, né? Mas eu não vejo nenhum tipo de problema, pelo contrário, eu acho que é sábio você aproveitar esse clima cultural que está enviesado por alguns sentidos e ensinar o que é o certo. Não precisa ficar toda hora batendo no coelho, né? Ensino certo, né? Eu como chocolate, de repente, não vou precisar comer na Páscoa de repente, mas ensina sobre a Páscoa. Então, tem culto na sexta-feira, tem o culto de repente, né, no domingo, domingo da ressurreição. A gente viu no domingo passado, por exemplo, as crianças... a cantata da Páscoa infantil, que foi emocionante, né? Exato. As crianças encenando e as crianças cantando, né, a ressurreição de Cristo. E as crianças não são ensinadas, né, que essa é a nossa Páscoa. Né? Elas são ensinadas nos cultos que a ceia é a nossa Páscoa. Mas... né, até para conversar, para corrigir, para orientar os amiguinhos que falam que é o coelho, ensina para de repente você, em amor, poder orientar as pessoas que estão entendendo a Páscoa de uma maneira errada. Com certeza. A gente vai retomar daqui a pouquinho. Eu tenho 2 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje. A gente falando sobre sentido, história. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão mais teológica da Páscoa também. Mas antes eu quero falar para você da nossa Contábil Ribeiro. Se você precisa estar em dia com a sua contabilidade, e você precisa, então, se você é missionário, se você é responsável por uma congregação, por uma igreja, tá aparecendo para você aí os contatos da nossa Contábil Ribeiro. Fale com o Felipe, ele vai te dar todo o apoio, tem uma equipe muito responsável, tem uma equipe muito bacana para atender você, para que você fique em dia diante de Deus e diante dos homens, né? Com todas as legislações, com todos os impostos, com tudo aquilo que você tem que prestar conta. Contábil Ribeiro, www.contabilribeiro.com.br. Entre em contato, o Felipe vai estar atendendo você, tá bom? Outro recado da nossa livraria e editora Ezion, é claro. Você já sabe, né, que comprando na Ezion você está colaborando diretamente com a obra missionária. E hoje eu quero destacar para você o Tratado sobre a Graça. Com certeza você já ouviu falar de graça comum, já ouviu falar da graça salvadora. Você sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Você conhece a diferença entre graça comum e graça salvadora? Jonathan Edwards conta tudo pra gente nesse livro, Tratado sobre a Graça. Esse é um livro, inclusive, evangelístico. É um livro que você pode ter na sua bolsa, que você pode ter na sua pasta, para você distribuir, para você dar de presente. Está disponível para você não só esse livro, mas o melhor da literatura cristã nacional e internacional na nossa Editora Ezion. Então acesse aí www.editorezion.com.br para você ficar por dentro de todo o catálogo. Vamos seguir por aqui? O Reverendo Nilson está aqui com a gente participando hoje. Tirando o prefácio do livro, é muito bom. O prefácio não, né? O prefácio é muito bom que eu fiz. Então... Mas não esquece o prefácio. Não, o prefácio é bom também. Pastor, quando a gente vai... A gente meio que já entrou aqui nessa questão de por que comemorar a Páscoa. Sim. Se não é a Páscoa, já não é celebrada toda vez que a gente faz a ceia e tal. Mas, como o senhor disse, né? É uma data importante que precisa ser ensinada, que precisa ser relembrada e também precisa ser comemorada. Tem muita gente que tem restrição a isso ainda, né? Sim, assim como ocorre no Natal, né, querido? Dá muita confusão. Dá muita confusão. E agora com o advento das redes sociais, dá mais confusão ainda, porque tudo dá confusão em rede social. Qualquer coisinha você pode potencializar e criar, exatamente. E cada um, né, acha que a sua posição é a única, né? Porque não tem problema você achar que a sua posição de repente é mais correta, mas assim, todos são infiéis, você é o único que é fiel, né? Você justo. Se arroga como o grande baluarte da teologia reformada e por aí vai. Enfim, dá confusão, né? Agora, eu creio que deve-se observar essas diferentes linhas, né? Quem é judeu, ele vai realmente comemorar a Páscoa. Ele está sendo coerente com... ele está, obviamente, incompleto, ele está errado, segundo tudo que a Bíblia ensina, né? Mas ele vai continuar observando a Páscoa judaica. Ok. É um erro
de algumas igrejas, eu creio que é um erro, que seria um equívoco você desprezar esse clima e desprezar totalmente. Eu acho que é uma oportunidade que você perde. Uhum. Agora, existem pessoas que vão para o outro extremo. Né? Você vê algumas igrejas no ambiente chamado evangélico brasileiro, né? Fora também, mas especificamente brasileiro, são chamados, né, as igrejas judaizantes, né? Uhum. Que são igrejas que voltam para o Antigo Testamento. Então, se tem uma turma que despreza alguma coisa, tem uma turma que diviniza algo que deveria ser esquecido, né? Porque já foi cumprido. Né? Seria essa turma esquece de interpretar corretamente porque já foi cumprido em Cristo. Então você tem igrejas onde a turma entra com a Arca da Aliança, né? Ou acha que aquilo é a Arca da Aliança, tabernáculo, exatamente, o quipá, né? Voltando, né? O famoso reconstruir o véu que a cruz já rasgou, como diria o poeta, né? Uhum. Então você tem erros. E nós acreditamos que uma postura equilibrada, nós respeitamos os irmãos que de repente não querem, né, nem usar o nome Páscoa, a não ser para se referir lá ao Antigo Testamento, né, e no próximo domingo não vão fazer nenhuma menção, né, ok, respeitamos. Cremos que há mais sabedoria em você falar, aproveitar esse clima, chamemos assim de clima cultural, pascual, distorcido, e colocar as coisas no eixo. Eu creio que evangelisticamente é uma postura mais sábia, apologeticamente é uma postura mais sábia, sabe? Aproveitar isso para ensinar o certo sobre essa data tão importante. Com certeza. E continuar fazendo todo domingo. Sim. E todas as 6. Isso não vai mudar absolutamente nada. E é a data, a gente pode dizer assim, foi o fim de semana mais importante da história da humanidade. Sim. Ou da história daqueles que creem em Cristo. Né? Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a partir da sua prisão, no Jardim das Oliveiras, até a sua ressurreição, Sim. a gente vê ali uma série de acontecimentos em que ele se entrega voluntariamente para morrer por nós e para pagar pelos nossos pecados. Isso é a base da nossa fé, e ressuscitar, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Exato. Senão a nossa fé é vã, né? Sim, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. E como você disse, é o final de semana mais importante de toda a história da humanidade. Foi aquele lá em Jerusalém. Aquele lá. O D.A. Carson, né, que é um comentarista super conhecido, né, e renomado, brilhante, lá principalmente do Novo Testamento, né? Ele diz que algo mais ou menos assim, não é ipsis literis, né, mas ele diz que toda a história gira em torno daquele final de semana, daquilo que aconteceu naquela sexta-feira. E depois, posteriormente, na ressurreição no domingo. Né? Se Cristo não tivesse morrido, nós é que morreríamos eternamente. Se ele não tivesse experimentado o inferno na cruz durante aquele tempo, nós é que experimentaríamos eternamente o inferno. Né? Eternamente isso. Então, se ele não tivesse ressuscitado, não existiria nenhuma esperança para mim, para você, para todos os que estão ouvindo. Não existiria nenhuma esperança de perdão, de redenção. Esperança não existiria se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. E quando a gente fala da Páscoa, a gente está falando disso. Né? Aquele que tem, assim como lá no Novo Testamento, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais da sua casa. No Velho Testamento. Exato, no Velho Testamento. Eles eram poupados. Ali a morte não tinha palavra. Eles eram preservados. Né? Aqueles que se arrependeram e continuam se arrependendo dos seus pecados e creem em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles têm perdão, eles têm esperança, eles têm filiação eterna e imperdível com Deus. Então não existe nenhuma data mais importante do que aquilo que aconteceu naquele final de semana, a Páscoa. A gente vai retomar daqui a pouquinho. Eu tenho 2 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje. A Montana Hidro está no mercado desde 1934, oferecendo qualidade e confiança.
Nossa equipe de profissionais especializados está sempre pronta para dar suporte e garantir a melhor experiência para você. Com uma linha completa de produtos de acessibilidade, trazemos soluções que garantem conforto, segurança e autonomia. São várias opções com pronta entrega e personalização sob medida para atender residências e projetos de construção. Entregamos em todo o Brasil. Fale com nosso atendimento pelo telefone 21 2597 2332 ou pelo WhatsApp 21 99972 5022 e descubra como podemos ajudar você a transformar seu espaço. Montana Hidro. Ter uma casa acessível é um gesto de cuidado e amor. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Né? E aí quando a gente olha para sexta-feira, por exemplo, e a gente olha para a entrega de Cristo, né, para a sua entrega voluntária por nós, a gente ouve muitas coisas fora disso que a gente precisa conhecer para contestar. Porque muita gente fala, porque Jesus foi morto porque ele foi contra os fariseus. Jesus foi morto porque o Império Romano, não sei o que lá. Nada disso. Não. Né? Jesus se entregou voluntariamente. A gente pode até considerar todo, né, o contexto político. Ok, né? Considerar os aspectos políticos envolvidos, os aspectos econômicos, os aspectos culturais, os aspectos relacionais envolvidos. Não precisa negar nada disso. Isso existia, né? Mas às vezes eu vejo alguns amigos assim queridos, né? Sou um seguidor de um rabino revolucionário do primeiro século. É não entender quem Cristo era. Ele era um rabino. Ele pode ser entendido como alguém revolucionário, se alguém que rompe, é verdade. Mas ele é muito mais do que isso. Um judeu subversivo. A gente escuta essas coisas. É triste, assim, é muito triste, porque é olhar para Cristo, aquele que adentrou a história, mas é eterno. Aquele que você pode até colocar alguns adjetivos, mas nenhum adjetivo vai conseguir resumi-lo. E resumir Cristo, judeu subversivo, você fala assim, puxa, é politizar, é manchar o imanchável, sabe? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus Filho, é o homem Deus, é o Deus homem. É aquele que é o justo que morreu por gente como eu e como você. Né? Você provavelmente não morreria por mim, eu talvez não morreria por você, a não ser que Deus movesse o nosso coração, se desse muita coragem. Muito difícil. Muito difícil, quero dizer aqui. E se você morresse por mim, seria um pecador morrendo por outro pecador. Não teria nenhuma significação. E o contrário. Jesus Cristo é o santo que foi até a cruz se humilhar, foi cravado numa cruz para morrer por mim e por você. Sabe? Então, o que levou Cristo até a cruz, né? Primeiro que uma frase não vai conseguir resumir isso, né? Você tem que considerar muita coisa. Deus havia feito uma promessa, então foi pelo cumprimento da promessa. A gente vai para o versículo mais famoso da Escritura, junto com o Salmo 23, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Ele foi cravado no nosso lugar. Tem coisas que a gente consegue explicar, nossa lógica vai até um certo limite, né? Tem coisa agradou ao Pai moê-lo. Isaías 53, né? Exato. Aliás, a primeira vez que eu li esse texto de Isaías 53, eu só chorava. Eu não conseguia fazer nada. A primeira vez que eu li Isaías 53, se você não leu ainda, leia Isaías 53. Enfim. E assim, Isaías 53, querido, não existe 700 anos antes, né? Da morte de Cristo. E você está vendo a cruz ali, Exato. Né, 53, é isso. A pessoa pode, se você ataca a Bíblia, obviamente você está errado, mas assim,
Pare para pensar nisso. Não que isso vai fazer você se converter, mas pelo menos para você. Santo que vai fazer você só se o Espírito converter. Santo. Mas assim, não dá para negar Não. que você tem em Isaías 53, não existe dúvida manuscritológica que é um texto muito anterior a Cristo. Uhum. E você lendo o texto corretamente, com o mínimo de honestidade literária e interpretativa, ali é a descrição de Cristo que viria humanamente séculos depois. E né? que morreria por nós. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, não dá para negar essas coisas e, assim, você pode até ignorar. Alguém disse isso. Você pode ignorar essas verdades, infelizmente. Mas você não pode ignorar essas verdades sem consequências eternas. Exato. Isso não dá. Você pode ignorar, tá errado. Não ignore. Mas não dá para ignorar as verdades de Cristo sem consequências eternas. A gente vai retomar daqui a pouquinho. Eu tenho 2 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Viajar é muito bom e se você estiver seguro, é melhor ainda. Não deixe que as situações simples como extravio ou perda de bagagem atrapalhem a sua viagem. Imprevistos com a sua saúde ou algum acidente também serão atendidos de forma ágil, humanizada e segura, com ampla rede de assistência disponível 24 horas, no Brasil ou no exterior. São mais de 20 coberturas e outros benefícios disponíveis para você, além do cupom de desconto que a TGL garante. Acesse agora mesmo e viaje tranquilo. É verdade. Quando a gente falou da escolha de Cristo, né, de morrer por nós, é algo que já estava preparado desde antes da fundação do mundo também. Exatamente. Né? Jesus não foi o plano B, né? Não, sempre Tipo foi assim, o plano A. Olha, Às vezes o em Adão que ele- pecou aqui, o que eu faço agora, né? Exato, fiquei perdido. Olha aí. Né? Ajeita aí. Tô como é que- surpreso aqui. Exato, Esse não. Adão aí Né? também. Ah, mas e às vezes em que Cristo, né, fugia? Às vezes é porque ainda não era. Ainda não era a hora. Mas Porque ele... quando chegou a hora, e aí Pedro falou, ó, se quiser a gente ajuda aí. Se eu quisesse, eu enviaria hostes de anjos para... Não, agora chegou. A frase, chegou a minha hora é chegada. Né? é isso. Então é porque ele sabia, um plano, né? Tinha um plano. Tinha um plano. E dali não dava. Agora, pastor, como é que a gente deve, então, sob o ponto de vista da teologia reformada e sob o nosso ponto de vista mais moderado, vamos dizer assim, mais equilibrado, como é que a gente deve viver esses dias, relembrar esse fim de semana? Sim. É uma postura de adoração, é uma postura de oração, uma postura de ler a palavra. Tem gente que gosta de ler, inclusive, os evangelhos Sim. Conheço muitos irmãos que gostam de ler o evangelho, principalmente a parte final dos evangelhos, Sim. que fala da morte e da ressurreição, rememorar isso no coração, porque o nosso coração fica cheio de gratidão. Sim. O meu, pelo menos, se enche de gratidão e de emoção por aquilo que Cristo fez por nós, sem que houvesse merecimento nenhum da nossa parte. Todas essas dicas que você deu, essas práticas que você deu, eu creio que elas são saudáveis, né? Você, de repente, meio que calcular, ó, eu vou ler o Evangelho de Marcos, vou ler o Evangelho de Mateus um pouco antes, né? Ou vou ler em todos nos 4 Evangelhos, só os versículos ali da última semana até o final e comparar cada um deles. São maneiras da gente meditar, rememorar, até porque a Páscoa e a ceia, ambas são festas, comemorações, eventos que sempre nos incitam a lembrar. Fazer isso em memória de mim. Então sempre existe esse elemento de ler, conhecer, rememorar, orar. Sempre pressupõe essas atitudes, né? Então qualquer atitude
que faça com que você fixe a sua atenção na pessoa, no ensino e na obra de Cristo, sempre vai ser edificante, sempre vai promover algum tipo de preparação. Existem igrejas que vão fazer o culto das 7 palavras, né? Na sexta-feira. Existem igrejas que vão fazer o culto da ressurreição, o café da manhã da ressurreição, né? Eu lembro de igrejas, né? Eu estava lá na freguesia do Ótimo, o café da manhã da ressurreição, quando eu estava em Itajubá também assim. Logo depois o culto da ressurreição. Eu lembro que a gente fazia em Belém, por exemplo, a gente tinha o hábito de fazer jejum. Sim. A partir de quinta-feira, e aí a gente tinha um culto das 7 palavras, na hora do almoço, na sexta, e a gente quebrava o jejum depois num almoço comunitário e tal. Enfim, são maneiras de celebrar, né? Enfim. Exato, são maneiras de celebrar, né? Mas lembrando que tudo isso, eu creio que tem o seu aspecto saudável, né? Mas nada vai suplementar o dia do Senhor, o culto ao Senhor e a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali é a nossa Páscoa. Então, eu tinha até notado, né? A gente tem que ter a convicção de que a Páscoa, ela é uma festa judaica, e nesse sentido específico a gente não comemora a Páscoa. Nesse sentido específico, nós não comemoramos a Páscoa como um judeu. Comer pão asmo, enfim. Até porque o judeu comemora a Páscoa para sair, para celebrar ou para relembrar a libertação do Egito. Como escravos no Egito. Exato. Nós celebramos a Páscoa para celebrar uma outra libertação muito do pecado, mais profunda. Embora a gente lembre daquele evento que mostra um ato salvífico, salvador de Deus, a gente sabe que aquilo ali é uma sombra, é um sinal. Já é muito importante, já é maravilhoso, mas é um sinal de uma libertação muito mais profunda e muito mais importante. Nesse sentido específico, a gente não comemora a Páscoa. Agora, né, eu devo ter a convicção de que a Páscoa ela foi substituída pela ceia. Isso tem que ser convicção nossa. E nesse sentido, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está celebrando a nossa Páscoa, né? E o que fazer com essa semana? Com esse dia. Eu creio que é saudável, eu creio que é inteligente a gente aproveitar tudo isso para isso. Vai ter algum tipo de malefício eu buscar fazer jejum? Eu ir na igreja para ouvir as 7 palavras da cruz? Pelo contrário, só tem benefício nisso, né? Eu não posso mistificar alguma coisa, mas só tem benefício. É errado eu ir no café da manhã da ressurreição e depois ouvir o pastor pregar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Não é errado nada, só tem coisa certa aí. Então eu creio que é mais inteligente a gente comemorar, a gente aproveitar esse clima para continuar falando de Cristo. Os problemas são, basicamente, a tradição e a mistificação de coisas que não devem ser mistificadas. Né, exatamente. Esse é o ponto. Sempre eu vou errar mistificando algo que não é para mistificar, ou então sacralizando um elemento cultural que não é para ser sacralizado. Não é para ser sacralizado. Né? Agora, a gente tem assistido nos últimos anos, pastor, essas datas, em especial a Páscoa e o Natal, serem cada vez mais diluídas na cultura e cada vez mais menosprezadas, não só pela cultura, como também, muitas vezes, até por aqueles que professam a fé em Cristo. Sim, né? Sim. Sempre quando existe algum tipo de distanciamento do ensino bíblico, então isso vai provocar algum tipo de déficit na gente, né? Individual e também no aspecto cultural. Então, cada vez mais, né, isso está cada vez mais se afunilando, tanto na Páscoa quanto no Natal, esse desprezo. Porque houve tempo em que existia um elemento religioso saudável até em alguns aspectos da cultura. Né? Hoje, no Natal, fala-se cada vez menos de Cristo. Sim. Né? Culturalmente falando. Né? Até nas igrejas você tem um elemento cultural entrando. E na Páscoa a mesma coisa. Né? Por exemplo, na escola, né? Às vezes se você tinha um pouco mais de abertura, hoje bem menos. Bem menos. Antes você tinha mais abertura de junto com o ovo, de repente você também falar de Cristo. Né? Hoje isso cada vez mais fica difícil. Né? Às vezes na igreja, às vezes se você for com amor corrigir uma irmã que às vezes com uma boa vontade quer só falar do ovo, né? É triste isso, mas só triste, falar né? do ovo, você vai ser taxado como radical.
Não, calma aí. A cultura já faz isso. Aqui dentro, vamos ensinar o certo, né? Para a gente levar o certo lá para fora, né? Ah, não, isso é muito radical, isso é muito quadrado. Não tem nada de radicalismo, não. A Páscoa, de novo, é uma... E olha que eu nem estou falando de ovo, né? A Páscoa é uma festa judaica. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor Jesus Cristo, né? E, inclusive, faz com que a gente pense, né, no preparo nosso para todos os cultos, né? E quando tem um culto de ceia, né, o que está acontecendo ali? Qual é o meu preparo para participar de todos os cultos a Deus, né? Esse prelúdio que não só são aqueles minutos que antecedem musicalmente o culto, mas o meu prelúdio da semana. Como eu estou me preparando para o próximo domingo? Porque vai muito no automático, né? Vai. A gente vai muito no automático. Nessa questão da celebração. E aí vamos falar da questão da celebração da ceia do Senhor, né? Que acontece, no caso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 2 domingos por mês. Sim. Né? Vai muito no automático, né? A participação das pessoas nisso, muitas vezes até sem entender direito a profundidade daquilo que a gente está fazendo. Né? Exatamente. Então, é uma preparação que tem que ser muito maior. Tem que Deveria ser. Deveria ser, né? É um risco que existe para todos nós, para mim, para você, para todos nós, né? A gente tem que ter consciência desse risco e, de novo, voltar às Escrituras, né? Para saber como que deve ser o nosso procedimento nisso tudo. Né, o próprio apóstolo Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios, que deixa bem claro, né, que eu não devo me apropriar dos elementos sem fazer uma autoanálise a partir das Escrituras. Né? Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é algo muito sério. É um privilégio, mas é algo muito sério. As duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você tem na ceia, você tem na Páscoa corretamente entendida, e a ceia, a nossa Páscoa, você tem ao mesmo tempo um contexto ali de extrema seriedade, solenidade. Por quê? Porque a gente está lembrando o que Cristo fez na cruz. E ao mesmo tempo uma verdadeira alegria, ao mesmo tempo. Explique isso para mim, não sei explicar. Eu sei que na Páscoa existe extrema solenidade e verdadeira alegria, por saber que em Cristo, aquele que ressurgiu, eu tenho a minha salvação. Agora, isso só foi obtido porque ele foi cravado na cruz. Então as duas coisas estão presentes. Não é uma tristeza mórbida, não absolutamente nada disso, porque ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo. Mas ele morreu por mim também. Então as duas coisas estão presentes. E quando a gente pensa nos elementos da ceia, quando a gente pensa na presença de Cristo ali na ceia, durante a celebração da ceia, a gente precisa sempre ter em mente de que ele está presente ali, mas que aqueles elementos são apenas uma representação, né? E essa foi, né, uma das questões mais debatidas ao longo da história da igreja, né? Você divide pelo menos 4 grandes grupos, né? Você tem a posição da Igreja Católica Apostólica Romana, que é exatamente, né? Onde se acredita que literalmente quando Cristo, né, pegou o pão, ele realmente disse que aquilo, era o corpo mesmo, né? Então acredita-se que a substância pão é transformada no corpo de Cristo, até hoje. Né? Inclusive o conceito de missa dentro do pensamento romano, católico romano, é uma repetição do sacrifício de Cristo. Nesse caso... O que a gente discorda do ponto de vista bíblico, que a Bíblia nos diz que Cristo morreu uma vez só. Né? Uma vez só. É como se ele estivesse sacrificando Cristo. Então, discorda-se de uma forma muito clara, né? Não é com raiva, mas muito clara, é a missa, o conceito teológico por detrás que fundamenta a missa, ele não é só não bíblico, ele é antibíblico, ele é anticristão, né? Aí você tem o conceito mais luterano, que é da consubstanciação. De alguma maneira, não existe uma transformação, uma transubstanciação, a mudança da substância. Mas o que existe é que, de alguma maneira, naqueles elementos, continua sendo pão, mas você tem, com o pão, você tem também um corpo. A gente discorda totalmente. Você tem o conceito mais zwingliano, que é contra a transubstanciação, contra a consubstanciação. Ele acredita que a ceia é um memorial, né? Você relembra,
né? Fazer isso em memória de mim, então você relembra, mas não tem nada espiritual. É só um ato. É um ato onde você relembra, você realmente coloca a sua memória para funcionar, lembrando do que Cristo fez. E a posição reformada calvinista vai além. É. Não é nem transubstanciação, que é antibíblico, nem consubstanciação. Zwinglio entendeu uma parte, mas não é só rememoração, não. Existe uma presença. Cristo está presente na ceia? Está. Nos elementos? Não. Ele está espiritualmente na ceia. Você lembra, mas Cristo espiritualmente está presente conosco. Nós nos alimentamos verdadeira e realmente espiritualmente, não nos elementos, mas espiritualmente. Os elementos são, né, nós entendemos que são sacramento, sinais que comunicam uma realidade espiritual maior do que eles. E agora tem essa discussão, se vinho, se é suco de uva, que Jesus não bebia vinho, que não tinha vinho, se tinha vinho, se não tinha suco, tem toda essa discussão cansativa sobre o que é o fruto da vida. E você tem irmãos sérios que têm convicção de que deve ser vinho, ponto. Irmãos sérios. Outros irmãos sérios que dizem que pode ser um suco de uva também, né? Obviamente, você vai ter outras pessoas que eu creio que, embora não tem seriedade bíblica, que vão colocar até a fanta-uva ou algo nesse sentido. Aí não dá para levar a sério, porque aí foge completamente. Aí foge demais, né? Acrescentar elementos não é permitido, né? Definitivamente não é permitido, né? Porque a gente sabe que a gente deve fazer isso em memória de Cristo, e ele instituiu o pão e o vinho. E o fruto da vide. O fruto da vide. Muita gente defende essa... O fruto da vide, o fruto da videira, né? Ele que instituiu. Quando eu instituo mais um outro elemento, aí quem vai ser lembrado sou eu. Né? Quem que acrescentou isso aqui? Foi o Quirino, foi o Nilson. Não. Cristo. Exatamente. Né? Então não tem como acrescentar, né, outras coisas. Pastor, para a gente finalizar, já acabou, né? Passa rápido. Passa rápido. Rapaz. Mas para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje sobre essa data. A gente já falou muito a respeito, né, das questões históricas e mesmo das questões teológicas, mas eu queria que o senhor deixasse, ainda que rapidamente, uma mensagem pastoral para quem está acompanhando a gente, pastor. Eu quero terminar com 1 Coríntios 5, 7, 8. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem o pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o velho fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, conheçamos mais a Cristo, conheçamos mais a obra de Cristo e rememoremos o que Cristo fez na cruz, na Páscoa. A nossa Páscoa é a ceia, e com sabedoria bíblica podemos, sim, orientar corretamente essa Páscoa cultural que foi distorcida. Pastor, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Sempre bom, né, conversar com o senhor aqui a respeito desses temas, e volte sempre aqui no IPP Pode Mais. Foi a sua estreia com a gente aqui, né? Quando convidar, estarei presente. Deus abençoe o programa, querido. Um grande abraço. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Reverendo Nilson Júnior, historiador e também pastor auxiliar da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando com a gente aqui a respeito desse fim de semana que a gente vai viver agora, tão importante, né, que é a Páscoa. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não deixe de compartilhar aqui o nosso link, né? youtube.com/ippinheiros. Mande aí nas suas listas de transmissão para que mais pessoas possam ter acesso a essa programação cristocêntrica 24 horas por dia, que é a nossa IPP TV. Compartilhe esse IPP Pode Mais, compartilhe esse episódio aí com todo mundo, aproveitando esse período de Páscoa, para que mais pessoas também tenham acesso a tudo aquilo que a gente conversou aqui, todos os ensinamentos que nós tivemos aqui com o Reverendo Nilson, tá bom? A gente se vê na programação então da IPP TV. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.